Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre C Sharp. E na nossa aula de hoje a gente vai, enfim, abandonar, entre aspas, abandonar, né, a tela preta do console, porque a gente vai começar a desenvolver programas ou aplicativos, como vocês preferirem, para a área de trabalho. E por que eu estou começando nessa tela do site da Microsoft, das novidades do Visual Studio 2019, né? Eu sempre friso muito que essas IDEs que são muito robustas, elas fornecem pacotes de atualização. E uma prática interessante é você desabilitar essa atualização automática do seu sistema, porque muita gente pode me crucificar que eu estou falando isso agora, mas eu recomendo você desabilitar a atualização automática, porque programas como o Visual Studio, eles têm um ritmo de atualização bem rápido. E quando a gente fala em ritmo de atualização, isso significa muitas vezes que funcionalidades que você usava, elas não estão mais disponíveis e também funcionalidades novas são adicionadas. Nessa aula, especificamente, a gente vai abordar um assunto que é até um pouco controverso hoje dentro do ambiente da plataforma .NET, que é o Windows Form. O Windows Form ele é uma concepção relativamente antiga. Ela está vinculada à .NET Framework. Então, existem muitos programas que foram desenvolvidos utilizando essa ferramenta. Ela é muito robusta, porém, uma grande crítica que ela sofria antes era que os programas só funcionavam para Windows. É claro que no cenário atual da .NET, a gente sabe que está tendo um movimento para que funcione em multiplataforma. E quando a gente fala que está acontecendo um movimento para isso, é uma coisa extremamente robusta, que eu vou dedicar um pouco dessa aula para explicar isso, para você se situar e você entender por que você deve atualizar o seu Visual Studio para a versão 16.06. Quando a gente começou esse curso, se eu não me engano, a gente ainda estava na versão 16.5, a gente estava nos finalmente de 16.5 e eles lançaram em 19 de maio a versão 16.6.0, que inclusive é a versão que eu tenho instalado no meu computador hoje. E uma grande vantagem da versão 16.6.0 foi que todos os recursos disponíveis do Windows Form, eles foram incorporados a .NET Core. A gente chegou a conversar sobre a .NET Core e a .NET Framework lá na primeira aula que a gente estava criando aplicativos de console. E aí eu te disse um pouquinho por cima que a .NET Framework ela está morrendo, né? Ela vai deixar de ser atualizada, é uma tecnologia proprietária e ela tá sendo deixada de lado. Todos os esforços estavam caminhando para a .NET Core. E eu digo que estavam caminhando porque, bom, não vou dizer agora, eu vou só adiantar que vai existir uma reunificação e eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, para resumir a história, os recursos presentes para o Windows Form na .NET Framework agora também estão disponíveis na .NET Core. Como que eu sei disso? Sempre que o Visual Studio te pedir para atualizar, você vai na tal da página do Release Notes. Aqui no Release Notes, eu vou pegar aqui a versão 16.6.0. O que ele me mostra? Ele me mostra as correções que eles fizeram, as novas funcionalidades que eles adicionaram à IDE, e aí você vai ler isso daqui e você vai decidir se compensa você baixar a atualização ou não. Por que eu baixei essa atualização? Justamente por causa disso daqui. Rolando mais, né? Várias coisas de produtividade, coisas de C++, .NET que não me interessa muito, e tá aqui, ó. Designer de formulários do Windows para .NET Core. Então, agora a gente consegue criar esses formulários tão presentes no Windows Form dentro dessa nova abordagem que a tecnologia está seguindo. Então, compensa você atualizar? Sim, compensa.
Mas tem que ser exatamente para o Visual Studio 16.6.0? Não. Você pode atualizar para o 16.6.2, que hoje, gravando esse vídeo, é a atualização mais recente que está disponível. É do meu interesse atualizar, eu só não atualizei ainda porque estou rodando com vários projetos aqui e eu não podia parar ou me dar o luxo de arriscar uma atualização. Por que arriscar uma atualização, né? É uma tecnologia robusta, quando eu falo tecnologia é o Visual Studio, então quando você atualiza, você pode correr o risco de perder o funcionamento de algumas coisas. No meu caso, o mais preocupante e sensível é a questão dos Xamarin Forms, né? Até aqui na 16.6.1, que eu já dei uma olhadinha aqui, né? Tinha os principais problemas corrigidos. Tinha uma coisa muito chata no Xamarin, que era o Hot Restart e algumas coisas ligadas a iOS. Aparentemente isso foi corrigido. Eu não tenho problema com isso ainda, só que o que me pegou aqui é que se eu atualizar para essa versão, provavelmente eu vou ter que atualizar o Xcode lá no meu Mac. Isso aqui vai demorar muito tempo, porque são downloads muito extensos, enfim. Por isso que eu digo, desabilite a atualização automática e aí você olha o Release Notes para ver o que mudou e se compensa você fazer o esforço para atualizar. Quando a gente fala no Visual Studio, a gente sabe que são downloads muito grandes, né? Você tem downloads menores, né, de 300, 400 megabytes, mas quando você vai atualizar muitas coisas, você tem downloads aí na casa dos gigabytes, né? Então isso vai te atrasar um pouco em termos de tempo, de produtividade, então é algo bem sensível. Hoje, no dia 14 de junho de 2020, compensa você atualizar para 16.6.2, para a gente poder usar justamente os recursos da .NET Core, né? Os formulários do Windows Form dentro da .NET Core. E esse vídeo que eu estou gravando agora, essa aula, né? Ela vai quase virar uma aula de história, porque a .NET Core ela vai deixar de existir. E isso vai ser no futuro bem breve, né? Vamos dar uma olhada aqui no site do projeto .NET, que o Core ele é aberto à comunidade, né? Tá aqui no GitHub disponível. E a gente sempre tem um negócio chamado Roadmap. O que o Roadmap faz? É a galera estabelece um plano do que eles vão atualizar e onde eles querem chegar. Então, a gente tem algumas coisas aqui que eles agendaram lançamentos. Então, como que a gente está hoje? A gente está aqui na 3.1 mais ou menos, né? Então, a gente vai tendo suporte, né? É uma versão LTS, então significa que o que você desenvolver com ela hoje ainda vai ter um suporte grande assim por um relativo tempo, né? Só que a partir de novembro de 2020, a partir de novembro desse ano, eles vão lançar a .NET 5.0. O que isso significa? Atualmente a gente tem duas frentes de desenvolvimento da .NET, que é a .NET Framework, que eu já te adiantei que está sendo deixada de lado, e a .NET Core, que estava recebendo grande parte do movimento da comunidade, de toda a força de investimento. Na prática, a gente tinha o ecossistema .NET partido em dois. Como eles incorporaram agora, nessa última versão do Visual Studio, toda a parte do Windows Form dentro da .NET Core, a gente já vê um forte movimento de reunificação da plataforma .NET. Então, significa que a partir de novembro de 2020, a gente já vai trabalhar, né, criar os novos projetos utilizando a .NET 5.0. E a gente não vai ter que se preocupar mais, o que é Core, o que é Framework. Então a tendência é que tudo esteja disponível dentro da .NET 5.0. E eu digo que é importante esclarecer essa diferença, porque quando a gente for criar o nosso projeto agora, a gente vai observar que tem vários tipos de projeto e isso pode parecer muito confuso no começo. Então é bom explicar quais são as diferenças e qual tipo de projeto você deve escolher para evitar problemas, né, no futuro de você começa a fazer um estágio, você começa um projeto, você quer empreender, você começa um programa e você não vai startar um programa novo do zero, um projeto novo do zero, utilizando a .NET Framework, tecnologia que está perdendo suporte. Compensa fazer o quê? Startar um novo projeto com a .NET Core e lá em novembro você migra pouquíssima coisa para a .NET 5.0, tá? Bom,
Bom, feitas as apresentações aqui, né, coisas à parte, vamos para a nossa prática. Então, minha tela de criar um projeto do Visual Studio. Vou criar um novo projeto que você já conhece, né? Então, C Sharp, todas as plataformas, aplicativo de área de trabalho, ou como pessoas velhas, como eu gosto de chamar, programa, né? Aí o que a gente tem aqui? Coisas que não me interessam de teste agora, né? Eu tenho aqui, ó, aplicativo do Windows Form .NET Framework. Então, esse cara aqui não é muito interessante para mim. Aí eu tenho aqui também aplicativo WPF. WPF é legal, mas ainda está atrelado a .NET Framework. Então eu vou correr um pouquinho disso aqui. Também tem o WPF disponível para .NET Core. A gente vai estudar um pouco de WPF. É uma tecnologia bem interessante, é bem atual. Bom, não posso dizer que é bem atual, porque ela já tem uma certa idade, só que ela vem sendo usada assim em novos projetos. Então, se você pegar projetos mais antigos, você vai encontrar o Windows Form. Se você pegar projetos um pouco mais recentes, é muito provável que você encontre alguma coisa de WPF. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente tem que aprender boa parte do ecossistema, a gente vai procurar esse cidadão aqui, ó, que é o Windows Form App .NET Core. Só que, e agora um grande porém, muito provável que só vai aparecer aqui se você tiver atualizado o seu Visual Studio para a versão 16.6.0. Se você não atualizar, não deve aparecer aqui. Não tenho certeza, não testei. Se você não quiser atualizar agora para não perder tempo, você pode dar continuidade nos seus estudos utilizando a .NET Framework, tá? No entanto, fique esperto com isso, tá? Recomendo atualização. Então, vamos criar aqui o nosso projeto. Vou colocar no aulas. E aí eu vou colocar o seguinte, né? Então, vamos aqui no aulas, vamos separar umas coisas aqui. Windows Forms, né? Selecionar a pasta, então eu vou colocar aqui. Primeiro projeto. Não pretendo implementar praticamente nada nesse primeiro projeto. Eu quero apresentar a estrutura de funcionamento do IDE e como que ele se apresenta aqui para a gente. Ó, ele gera o código. Tá? Ele gera o código, ele pode abrir uma tela desse jeito para você. Você pode ficar um pouco raivoso, porque aparentemente não muda muita coisa da tela anterior, mas vamos dar uma olhada aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. Só antes de começar, vamos conferir a versão que eu estou aqui do Visual Studio. 16.6.0. Então, se você fizer a atualização, aquela parte de criação do projeto deve bater, tá? Então, fechou parênteses. Uma das grandes jogadas do Windows Form é todo o aspecto visual que está disponível na caixa de ferramentas, que é o clicar e arrastar. Para a gente poder acessar o clicar e arrastar, a gente tem que abrir o nosso formulário, que aqui no caso ele criou o Form 1. Quando eu abro o formulário, ele está carregando aqui, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar a janelinha que você está vendo aqui agora, e aqui do lado vai aparecer a tua caixa de ferramentas. Ah, mas e se não aparecer a caixa de ferramentas? Você já percebeu mais ou menos como que eu trabalho. E eu gosto de trabalhar mais ou menos assim, ó, tudo flutuando. Então, só me interessa o código que eu estou vendo aqui e eu acesso as coisas que eu precisar. Se não estiver aparecendo a caixa de ferramentas, o gerenciador de soluções, as propriedades, você vai verificar isso na onde? Aqui no menu exibir. Então, ó, gerenciador de soluções. Cadê? A caixa de ferramentas. Lista de tarefas e saídas, você sabe que está aqui embaixo, onde está o log do dispositivo, está aparecendo por aqui. Então, todos esses menus eles estão disponíveis aqui. Então, não se desespere. E também, se você for uma pessoa muito boa de memória, você pode tentar decorar os atalhos do teclado. Eu não me arrisco, eu não sou muito bom com isso, tá? Então, o que você faz? Vamos identificar algumas pequenas diferenças aqui. Deixa eu fechar tudo aqui. A gente vai dar uma boa olhada agora no gerenciador de soluções, né?
Quando a gente olha o gerenciador de soluções, o que a gente nota? A gente tem a nossa solução, aqui tá como primeiro projeto. Aí dentro dessa solução eu tenho um projeto C# comum. Ele vai ter as dependências dele aqui, que a gente vai adicionar coisas aqui dentro, né? No caso aqui a .NET Core, sem nenhum problema, tá? E dentro da .NET Core eu tenho o Windows Form, então tudo funcionando maravilhosamente. Uma coisa que eu gosto de fazer é mandar executar assim que cria o projeto. Que ele já vai criar uma seçãozinha de compilação e já vai saber o que está acontecendo por dentro, por trás e tudo que está... Assim, o Visual Studio ele é pesado, então ele vai gerar todos os arquivos de cache e você já vai ver a primeira janelinha do seu programa aqui, ó, toda bonitinha, ó, botõezinhos do Windows, né? E a nossa janela em branco, que é aquela que você acabou de ver, tá? Então é uma boa prática você fazer isso para criar um cachezinho para você executar as coisas mais rápido. E vamos ver aqui, a gente tem uma program.cs, vamos dar uma olhada aqui tem na program.cs. Chamo várias coisas que eu não estou entendendo nada agora, Thiago, tá? Não estou entendendo nada, mas tem o main, a gente estava trabalhando com o main antes e tinha o program também. Então, muitas coisas aqui me são familiares. E a última linha aqui, ó, tá chamando o new form 1. O que é esse form 1? Você já sabe que está dando new, está criando um novo objeto a partir de uma classe form 1. E sim, é tudo orientado a objeto. Por isso que a gente fez aquela grande reflexão, aquele grande estudo sobre orientação a objetos. Então, eu tenho aqui o meu form1.cs. Eu sempre tenho esses menus de expansão, né? Se eu dar um menu de expansão aqui dentro do program.cs, ele vai navegando dentro da estrutura da minha classe program. Tá vendo? Ó? Program é uma classe. Então, eu tenho o arquivo program.cs. Dentro do arquivo program.cs, eu tenho a classe program. Dentro da classe program, eu tenho o método main. E o tipo de retorno dele é nulo, é void. Não tem retorno. Tá, e aqui nesse meu formulário, o que eu tenho? Vamos expandir, vamos olhar. Ó. Quando eu expando, o que eu vejo aqui? Eu tenho um form1.designer.cs, eu tenho form1. Esse arquivo resx, né? E eu tenho a estrutura do meu form1. Que isso aqui é o quê? É a estrutura da minha janela. Então eu tenho initialize components. O que o initialize components faz? Ele vai montar os botões, os textos, todos os componentes que estão presentes na sua janela. Eu também tenho métodos, né, igual dispose, eu tenho propriedades como components, então eu tenho uma série de coisas que agora eu não preciso entender para que serve. O que eu preciso entender é o seguinte, se eu quero editar a parte visual, eu dou um clique duplo em form1.cs. Está carregando. Aí ele vai abrir aquela janelinha onde eu posso, entre aspas, desenhar em cima dela. Tá? Ah, mas esse arquivo aqui .cs, o que tem nele, Thiago? Vamos dar uma olhada aqui o que tem nele. Quando a gente clica em cima dele, ó, eu tenho aqui código que a própria IDE me gerou. É uma péssima ideia você ficar mexendo aqui dentro. Então, por favor, não mexa, não edite e não apague nada aqui, senão é muito provável que você perca o seu formulário por causa disso. E o que mais que a gente tem aqui? A gente tem esse form1, que é a estrutura da classe e tudo que tem dentro do meu designer. Ok? Então, fecho aqui. E olha só. Tá aqui, a gente já sabe como que funciona o nosso gerenciador de soluções. E vamos dar uma olhada agora na nossa caixa de ferramentas. Na caixa de ferramentas, deixa eu fixar aqui, a gente tem todos os componentes do Windows que eu posso utilizar para montar meu esquema de interface gráfica. Então, se você fez análise de sistemas comigo, você aprendeu lá a utilizar o Balsamic, a fazer o que é texto, o que é campo para digitar, o que é botão, o que é caixa suspensa. Você já tem toda aquela noção na sua cabeça. Então, a gente pode fazer coisas do tipo assim, pegar um label e clicar e arrastar, tá vendo?
Claro que tem alguns macetes, né? Por exemplo, quando eu deixo aqui na quinazinha, se você prestar muita atenção, tem essas duas linhas azuis anil aqui, que elas me ditam um espaçamento legal que eu posso deixar as coisas, né? Então tá aqui, ó, label, e eu também posso colocar um espacinho para eu digitar texto. Então, text box, ó. E conforme eu vou arrastando, ele já vai me sugerindo um lugar legal para deixar isso. Então, vou deixar desse tamanho aqui. E eu vou colocar também um botão, tá? Cadê botão, botão, botão? Não estou conseguindo achar o botão. O que que eu faço? Tem uma caixinha de busca aqui, ó. Então eu coloco, digito botão, não está em inglês, né, Thiago? Então tá botão. Cadê o botão, meu Deus? Não, text box, Thiago. Meu Deus, cadê o botão aqui? Tô ficando tão velho assim que eu tô perdendo aonde está ficando as coisas. Talvez é o componente mais usado e eu não estou conseguindo achar ele aqui agora. Painéis. Provavelmente você já viu passar o mouse em cima dele e tá aí super bravo, né? Progress bar, picture, Que isso? Bom, cadê o botão aqui? Não é possível, será que só porque eu peguei o componente novo, esqueci de colocar o botão? Ah, meu Deus. Text box, timer. Enfim, deixa aqui. Depois eu vou achar esse botão de ficar gravando as aulas de madrugada, que não é uma boa ideia. Além de ficar procurando os elementos aqui e não encontrar, igual eu estou fazendo, uma outra coisa que é muito importante você saber editar são as propriedades dos componentes. Então a gente tem aqui essa partezinha, esse menu das propriedades, que quando você clica em cima dele, ele vai expandir e tudo mais, né? Você vai clicar, ele vai sumir, você vai ficar bravo. Então o que você pode fazer? Ancora ele, ó. Usa aqui, ó, a ancoragemzinha e você pode regular a altura das coisas, né? Então, ó, tá vendo? Clicar e arrastar. Espera o mouse fazer a flechinha e você seleciona o que você quer. Então aqui, ó, selecionei o meu elemento text box. O que eu posso fazer no text box? Uma das primeiras coisas que é uma boa prática a gente fazer é alterar o nome dele. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai percorrer essa lista aqui. E o que é essa lista? É a lista de propriedades desse elemento chamado text box. As propriedades do meu componente. Então, eu tenho uma propriedade chamada name e está com textbox 1. O que eu gosto de fazer? TXT nome, por exemplo. Por que eu coloco esse TXT underline? Eu coloco o TXT porque quando eu for olhar isso no código por trás, eu vou bater o olho e eu já vou saber que é um text box. E aí eu não vou ter que me preocupar muito com isso. Outras coisas que você pode fazer é modificar a aparência dele. Então você pode modificar a cor da fonte, você pode modificar o texto que aparece nele aqui, ó. Tipo, digite aqui, fica um textinho aqui. E a mesma coisa para o label. Repara que conforme eu vou clicando, ele vai mudando aqui, ó. Então tá label 1. Aqui eu também tenho uma propriedade de texto. Eu posso colocar aqui, ó. Informe seu nome completo. Tá? A gente já vai criando um pouquinho da nossa interface. E eu estou extremamente encanado agora que eu não consegui achar o famigerado botão. Como será que esse negócio tá? Será que eu realmente me esqueci? Vou ter menu de contexto, date picker, coisas que a gente provavelmente nunca vai usar, coisas muito específicas. Label, label link é legal. List box, list view, campo mascarado. Como esses componentes fazem falta lá no Xamarin, viu? Essa diversidade de componentes e, é claro, o clicar e arrastar faz muita falta. Rich text, save file dialog.
text box, common, tooltip, tree view, notify icon, olha, tá aí uma coisa para eu olhar para a próxima aula, por que eu não consegui colocar o tal do botão aqui. Na verdade, são os componentes mais básicos de todos. Por que esse componente não apareceu aqui? Bom, posso estar comendo bola aqui e eu não vou querer editar essa aula só por causa desse grande problema. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pausar essa aula, eu vou investigar por que não está aparecendo esse botão aqui, porque é a primeira vez que eu crio um projeto também utilizando a .NET Core. Então, aguenta aí que eu vou ver o que está acontecendo de errado. Ok, voltamos. E olha só, quando a gente começa a trabalhar com tecnologias relativamente novas, é muito importante que a gente pesquise, né, coisas em inglês. Mais um fator importante do inglês. Então, dentro de um blog oficial da Microsoft, né, eu encontrei essa publicação no dia 19 de maio. E essa publicação ela trata justamente do que a gente chama de no issues, né? Então, problemas que podem acontecer. Então, já era um problema conhecido deles que alguns controles não estavam aparecendo. Então, colocaram o passo a passo do que deveria ser feito, que é clicar com o botão direito e redefinir a caixa de ferramentas. E aí, o que eu fiz? Exatamente isso. Vim aqui, ó, o botão já está aparecendo, era o segundo da lista, coloquei ele aqui. Eu vim com o botão direito em... Cadê aqui? Agora está aparecendo redefinir caixa de ferramentas. O problema foi que isso me deu um crash do Visual Studio e eu acabei perdendo um pouco aqui do visual que vocês veem que deve estar ligeiramente diferente do que a gente havia feito. Vamos lá uma palavra sobre isso. Eu sei que isso é um grande deleite para quem dá risada dos crash da Microsoft, né? Mas faz parte de você utilizar uma tecnologia nova, recém-lançada, igual eu estava fazendo aqui. Você fica sujeito a esses problemas. Se você estiver assistindo esse vídeo, você estiver atualizado para a versão 16.6.3, talvez isso não aconteça mais. Mas se acontecer de você estiver procurando elementos aqui na caixa de ferramentas e não aparecer, a solução é essa, botãozinho direito, redefinir caixa de ferramentas. Aí, o meu famigerado button apareceu aqui. Então, tá aqui o meu button, vou modificar a propriedade dele em enviar. Tá aqui, ó, montei meu primeiro programinha. Uma das coisas que eu posso fazer é falar um pouquinho sobre como os eventos funcionam aqui, né? Quando a gente tem um botão, a gente dá um clique duplo sobre ele aqui, olha o que acontece. Ele me levou para o arquivo form1.cs, tá? A gente tem aqui um arquivo limpo e a gente tem que ele amarrou o evento clique do mouse nesse método aqui. O que eu posso fazer? Eu posso programar um comportamento do meu programa, que é o que eu vou fazer aqui agora. Vou colocar aqui um messagebox.show, assim, ó. Só isso, tá? Vamos dar uma olhada no nosso programa funcionando. Eu vou falar um pouco mais sobre essa parte dos eventos, mas eu já quero adiantar algumas coisas. Primeira coisa que eu quero adiantar, nunca delete esses métodos. Se você quiser remover um, tem o jeito certo, mas não vem aqui e deleta não. Por quê? O Visual Studio ele trabalha com uma certa geração de código. Isso está envolvido nesse arquivo res, uma infinidade de coisas que eu recomendo você não fazer isso. Então, por favor, não apague códigos que você vai ter problemas depois. Você pode perder o formulário inteiro e dar um problemão, tá? Ah, eu não vou usar o clique mais. Deixa ele aqui morto. Depois a gente vai mexer nele. Eu vou ensinar na abinha eventos como que a gente vai remover quando for desnecessário, mas tem um jeito certo de a gente fazer isso aqui, tá? Vamos executar nosso programinha, que essa aula está muito longa já para a gente ver ele funcionando. É o nosso primeiro aplicativo, nosso primeiro programa de área de trabalho.
Então tá aqui nosso label, né, o nosso textinho que a gente colocou aqui, clica em enviar, olá mundo. Muito bacana, funcionou, olha só. Primeira implementação que a gente fez utilizando o C# de uma estrutura de janelas. A gente vai usar todos aqueles conceitos que a gente viu anteriormente. E o mais importante até aqui, até agora, é você ter entendido bem toda aquela parte de orientação a objetos, porque a partir desse ponto a gente vai começar a construir interfaces gráficas mais elaboradas e conectar no banco de dados, que vai ser uma das partes mais importantes da nossa disciplina. Tá joia? Então, obrigado. Desculpa os percalços dessa aula de trabalhar com tecnologia nova, porém vocês merecem estar atualizados com o que tem de mais recente em junho de 2020. E a gente se vê por aí. Até a próxima videoaula. Obrigado. Tchau.